versículos do 19 ao 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao 30. Nós estamos vendo como a centralidade de Cristo traça o perfil do servo, as características, como Cristo, sendo o centro de uma pessoa, transforma as prioridades na vida dessa pessoa. Vamos ler capítulo 2, verso 19 ao 30 da segunda carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Louvado seja o Senhor, Pai. Entoado, como nós entoamos o hino agora há pouco, que tu sejas coroado, que tu sejas honrado de eternidade em eternidade, que o teu nome se faça conhecido e glorificado sobre toda a terra. Que as tribos, línguas, raças, povos e nações venham até ti e prestem o louvor que te é devido. Pai, nosso rogo é que o teu Espírito nos ilumine nessa noite, nos incline ao entendimento da tua palavra e à aplicação da mesma em nossas vidas. Que possamos ser abençoados por ti nessa noite, em meditarmos no texto da tua palavra. E em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós já vimos que o servo, ele precisa, ou o perfil do servo, Cristo sendo o centro dessa pessoa, uma das coisas que se tornará nítida na vida dessa pessoa é que ela se tornará recomendável. Ela será uma pessoa de tal confiança, de tal prestabilidade, que outros a recomendarão para o serviço. Nós meditamos sobre a necessidade de termos um bom testemunho, de termos uma maneira de servir com fidelidade, que nós sejamos recomendados para o serviço. O segundo, que nós vimos semana passada, é que além do bom testemunho, além da recomendação que essa pessoa tem por causa da sua centralidade de Cristo, é que o servo é alguém que não se preocupa com os seus próprios interesses. Essa pessoa se preocupa com o interesse de Cristo e dos outros. Versículo 20 e 21 diz assim: Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide, não é só que tenha uma manifestação sentimental, mas ela se empenha, ela põe em prática o cuidado. Cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Nós vimos que o servo, ele não busca o seu próprio interesse. Ele busca o interesse dos outros. O interesse dos outros é sinônimo do interesse de Cristo. E hoje nós veremos uma ou duas ainda questões que temos à frente. O servo é alguém que tem o seu caráter provado e aprovado. Olha o versículo 22 e 23, capítulo 2.
E conheceis o seu caráter provado, falando de Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, juntamente comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo eu tenha visto a minha situação. O servo é alguém já conhecido da igreja, não porque essa pessoa gosta de se aparecer, mas sim porque as suas obras apontam para o seu caráter. Timóteo, ele serviu de tal maneira ao Evangelho, algo que precisa ser enfatizado: nós servimos a Deus. Vocês não servem a mim, ainda que servir a Deus possa implicar no servir uns aos outros, mas o propósito principal é fazer todas as coisas como uma oferta ao Senhor. E aqui Paulo deixa bem claro que Timóteo ficou conhecido, o caráter dele, porque ele serviu ao Evangelho. Nós não podemos buscar o conhecimento do nosso serviço porque eu sirvo a Igreja Batista Regular, ou porque eu sirvo ao pastor João, ou... não, mas eu sirvo ao Evangelho. Irmãos, nós temos essa nomenclatura que está, esse título está se perdendo valor hoje. Evangelho, crente. Nós precisamos servir a Deus de tal maneira que, quando falar-se do que é ser um cristão, do que é ser um evangélico, a nossa vida sirva de referência para o real significado disso. O que é servir o Evangelho? E nós temos isso na vida de Timóteo. Paulo diz que o caráter de Timóteo é conhecido de toda a igreja. A igreja em Filipos sabia quem era Timóteo por causa do seu serviço, justamente pela fiel participação como apóstolo em seu ministério. E note-se o seguinte: o caráter de uma pessoa, o único meio de nós avaliarmos o caráter de uma pessoa é o relacionamento que essa pessoa tem com o Evangelho. Se ela é boa ou mau caráter, a índole dessa pessoa não é medida por nada mais do que o próprio Evangelho, como essa pessoa se relaciona com o Evangelho. E quando uma pessoa abraça o Evangelho, quando ela quer servir o Evangelho, ela pode esperar pelo menos umas... Eu selecionei 3, mas tem mais. 3 coisas que indubitavelmente vão acontecer com ela, para provar o caráter dela. A primeira se encontra em 2 Timóteo 3:12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aquele, o servo, que tem o seu caráter provado para ser aprovado, essa pessoa vai passar por isso, ela vai ser perseguida. A pessoa que serve o Evangelho, é impossível uma pessoa servir fielmente o Evangelho e não ser perseguida. Não que ela vai procurar perseguição, mas a sua fidelidade ao Senhor vai suscitar perseguição a ela. 2 Timóteo 3:12 diz assim, esperar os irmãos encontrarem, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os que buscam centralizar Cristo de tal maneira em suas vidas, o seu comportamento vai ser uma luz de tal maneira que aqueles que estão vivendo em trevas vão ficar incomodados. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós podemos ler o versículo 10, versículo 11 aí no mesmo capítulo, que Paulo apenas faz a aplicação do versículo 12 no que ele está explanando da vida dele. Versículo 10: tu, porém, falando a Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Também de perto tens seguido as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Olha a ênfase. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aqueles que vão ter Cristo como centro e vão servi-lo fervorosamente, servir o Evangelho, serão perseguidos. Segundo,
Mateus capítulo 5, versículo 41. Além da perseguição, há benefícios também de servir a Cristo, mas nós estamos vendo a questão da provação. Eu não estou querendo enfatizar somente o aspecto doloroso, mas também nós temos bênçãos no servir a Cristo. Mas quando diz, conheceis o seu caráter, é provado diante dos irmãos, nós precisamos enfatizar que há um meio de provas. Há algo que precisa ser realizado para se extrair o caráter da pessoa. Então, capítulo 5, irmãos, Atos 5:41, não era Mateus é depois. Atos 5:41. Haverá de ser, a pessoa será afrontada. O contexto do capítulo 5 é que os discípulos são presos pelas autoridades em Jerusalém porque estavam ensinando a Cristo. Eles inundaram Jerusalém com essa doutrina. E aí, quando chega aqui no finalzinho do capítulo, versículo 40 e 41, chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Olha Lucas falando, ele se incluiu ali. Lucas também sofreu isso. Açoitaram-nos, ele está incluído nisso. Açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em seu nome, ordenando que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É um privilégio você ouvir um xingamento em nome de Cristo. É privilégio você receber uma cara feia por ter testemunhado do Senhor. Nós não devemos tomar isso como pessoal, mas isso é pessoal contra Deus. E aqueles que estão buscando oferecer as suas vidas em serviço ao Evangelho serão perseguidos, serão afrontados e principalmente aqui no capítulo 5 de Mateus, agora sim, serão caluniados. As pessoas levantarão mentira, irmãos. Vão começar a difamar e por aí. Ora, Mateus 5, 11 e 12. A calúnia será levantada. As pessoas procurarão manchar o seu testemunho. 11 e 12 diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se nós dissermos: Senhor, eu sou teu servo, eu quero segui-lo, eu quero estar onde o Senhor me mandar, Senhor, me usa. Nós temos às vezes essas frases: Senhor, me usa. Mas às vezes nós não paramos para medir ou pensar que Deus de fato Ele vai usar maneiras para nós sermos usados. Mas para o uso proveitoso é necessário o aperfeiçoamento do instrumento. E Deus Ele vai sim permitir situações difíceis para que nós possamos de fato ter nossa real motivação provada. Você realmente quer servir ao Senhor, Deus vai provar. Quando semeamos um pensamento, uma ideia, colhemos um ato. Quando semeamos um ato, colhemos um hábito. Quando semeamos um hábito, colhemos um caráter. E quando semeamos um caráter, colhemos um destino. O que você tem semeado? O que você tem lançado sobre a sua vida? O que você tem investido na sua vida para ter aquela colheita tão esperada? É a glória de Cristo o alvo principal? Nós precisamos pensar nisso. Deus haverá de proporcionar situações e momentos que o servo deverá colocar em prática a vontade do seu Senhor, mas esse processo é para aqueles que estão buscando o interesse de Cristo e não o seu próprio. E uma verdade aqui que nós vamos entender é o seguinte: como um servo que busca a vontade do Senhor, ele vai ser provado. Porque tem pessoas que veem a dificuldade na vida, isso é aprovação, quando na verdade
mas o que busca a sua própria vontade é tentado por si mesmo. Eu vou ler de novo. O servo que busca a vontade do Senhor é provado pelo Senhor, mas o que busca a sua própria vontade é tentado por si mesmo. A pessoa que quer viver longe da vontade de Deus, depois ela olha para as dificuldades e circunstâncias adversas da sua vida, as intempéries da vida, como se fosse provação do Senhor, quando na verdade ela está sofrendo e está se convidando para o pecado. Ela está sendo tentada por si mesma. Pessoas que estão longe do Senhor, tanto dentro quanto fora da casa de Deus, reclamam das dificuldades que estão passando, quando na verdade são as próprias tentações que estão prendendo a pessoa por não estar servindo ao Senhor como deveria. E nós precisamos estar perto do Senhor, servindo com a dor de coração para nós sabermos discernir como isso está acontecendo. Uma outra evidência de que o caráter da pessoa está sendo provado e aprovado pelo Senhor é que este servo tem o apoio da igreja. Vamos para Atos capítulo 13, nós vamos ver um exemplo disso. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Porque isso serve para nós termos um discernimento se, Senhor, eu estou crescendo na tua vontade, eu estou crescendo no Senhor, eu estou fazendo aquilo que é do teu agrado, como eu sei que eu estou sendo aprovado pelo Senhor, como eu sei que o Senhor está se alegrando com a minha vida. Então, uma das evidências que nós podemos anotar é que a igreja local, em notar o desempenho, o aperfeiçoamento daquela pessoa, apoia aquela pessoa. Olha Atos 13, 1 a 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí vão dizer o nome: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Petrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando a pessoa está exercendo o seu dom, que aqui é dito que havia naquela igreja profetas e mestres, então havia naquela igreja profetas e mestres, porque era nítido quem eram os profetas e quem eram os mestres, e eles estavam servindo de tal maneira ao Senhor que o Espírito Santo disse à igreja: separai-me estes dois, que eu tenho uma obra preparada para eles. E a igreja e os irmãos ali impuseram a mão como um símbolo de envio e de concordância com aquilo que estava sendo realizado, e eles partiram. Então, uma das evidências de que você está tendo Cristo como centro, o seu caráter está sendo aperfeiçoado, é que a igreja vai te apoiar. A igreja vai notar isso. E não é aquela coisa que você faz e toca trombeta, mas as pessoas chegam em você e falam: não, eu tenho visto o teu serviço no Senhor, continue assim, tem me animado. Irmã, a tua fidelidade ao Senhor tem servido de grande estímulo para mim. A pessoa de caráter aprovado tem apoio da igreja local, assim como Paulo e Barnabé foram reconhecidos pela igreja em Antioquia para a obra que o Espírito Santo preparou para eles. Você tem ouvido o Espírito Santo falar com você? Quando eu digo o Espírito Santo falar, não se trata de vozes no ouvido, mas você entende que há uma compulsão, há um inclinar para uma determinada área, há um inclinar para um determinado assunto. Você não sente paz enquanto não realizar aquilo que no seu coração e na sua mente está martelando para que seja realizado. E o servo do Senhor, quando ele está sendo provado por Deus, e Deus está manifestando um caráter aprovado daquela pessoa, o primeiro lugar onde isso se tornará claro é para a igreja onde essa pessoa está servindo. Os irmãos olharão e dirão: Deus está agindo na vida daquela pessoa. É nítido a presença de Deus na vida daquela pessoa. Quais são as evidências que você carrega em seu caráter
quais são as evidências que você carrega, que o seu caráter está sendo aperfeiçoado em Cristo. Você tem sido um participante ou um espectador na obra do Senhor Jesus. Então vamos recapitular. O servo, ele é alguém recomendável, ele é alguém que procura o interesse dos outros, ele se preocupa com o interesse de Cristo, ele é uma pessoa que tem um caráter provado e aprovado, e é uma pessoa também que visa somar na obra e não dividir, cooperar e não atrapalhar. Vamos para Filipenses capítulo 2, 24 e 26 agora. Um quarto aspecto do perfil do servo é que ele visa somar. Ele não chega para que as coisas sejam de acordo com ele, mas ele simplesmente, o que eu posso somar, o que eu posso fazer? Não tem aquela briga pela posição de liderança. Olha o versículo 24 e o versículo 26. Agora a respeito de Epafrodito. Nós terminamos o caráter de Timóteo, agora vamos entrar sobre o caráter de Epafrodito. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e que estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Nós vamos ver 4 itens aqui que demonstram que Epafrodito quis somar, que ele quis realmente cooperar na obra, que ele não chegou lá com um machado, mas que ele quis somar. E infelizmente, irmãos, talvez a gente não tenha esse problema aqui, mas é comum em igrejas as pessoas só servirem se ela for líder, se ela tiver a última palavra, se for do meio que ela quer, do jeito que ele... se não for do meu ponto de vista, eu não vou ajudar. Mas o servo é alguém que visa somar na obra, não dividir, cooperar e não atrapalhar. Igrejas que se racham e começam outro ministério, não foi o agir de Deus. Deus não age rachando igrejas. Olha, nós tivemos uma visão e nós saímos da igreja e quando puxa todo mundo, gente, isso não é agir de Deus, isso não é característica de um servo de Deus. Então vamos ver aqui de que maneira Epafrodito ele quis somar. O servo é aquele que visa somar no trabalho e não causar divisão, e o propósito é ver o progresso da obra, o crescimento da igreja e a edificação dos irmãos. Epafrodito demonstrou esse interesse primeiro, na cooperação. Olha o que o texto diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador. Então a primeira característica, e aí até nós podemos nos julgar se eu estou somando ou dividindo, é se eu estou disposto a cooperar. Eu estou disposto a operar juntamente com alguém, porque cooperar envolve 2 ou mais. Se eu estou disposto, Epafrodito estava operando juntamente com Paulo pelos interesses de Cristo. A igreja não é um lugar onde todas as coisas devem girar em torno da minha vontade, mas a perfeita vontade é quando a minha vontade é fazer a vontade dos outros para a glória de Deus. Um servo sabe trabalhar em conjunto, em união, mas um servo solitário nunca busca o seu próprio interesse, pois de acordo com as Escrituras isto é revoltar-se contra a sabedoria. Vamos ler Provérbios 18:1. Nós devemos fugir do isolamento, irmãos. Nós devemos fugir daquela individualidade. Há momentos que o individualismo é bom, mas não é imperativo na vida cristã. Nós precisamos estar mais unidos. Provérbios 18:1 diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se ou revolta-se ou se vira contra
a verdadeira sabedoria. Então nós entendemos que não é sábio, não é sensato me isolar do corpo e falar, eu vou servir a Cristo isoladamente do corpo. Porque um dos meios que Deus usa para fortalecer o seu filho é o próprio corpo. É o próprio corpo. Ele entende a importância do próximo no corpo de Cristo e sabe o que é depender de Deus por meio de outros. E é tão triste, irmãos, quando se ouve o seguinte: olha, eu não vou me envolver para que ninguém peça nada de mim, porque eu também não quero viver pedindo nada para os outros. Sabe aquele orgulho, aquela autossuficiência? Eu não gosto de depender dos outros. Sim, tem horas que nós sim devemos ser independentes. Mas às vezes a pessoa não nota e toma esse princípio de maneira tão radical que isso acaba refletindo na obra de Deus. Ela não se envolve justamente para não ter que pedir ajuda, para não ter que se sujeitar a outro. Não, eu não quero ninguém sobre mim. Mas aquele que visa somar na obra, na cooperação, é alguém que vai entender o valor do próximo. Eu preciso, não, vamos fazer, não, vamos fazer. Mas incentiva, vamos comigo. Eu preciso do irmão, me ajuda. Não é aquele que bate no peito, eu vou fazer sozinho, mas eu quero alguém para estar ao meu lado. Segundo, além da cooperação, Epafrodito demonstrou querer somar quando ele se tornou companheiro de Paulo nas lutas. Paulo diz, ele é meu cooperador e companheiro de lutas. Um servo nunca é ausente em seu serviço. Paulo testifica a respeito de Epafrodito que ele o acompanhou em suas lutas, esteve presente em seus momentos mais sombrios. Amados, que bênção é quando Deus nos usa como provisão de alegria e conforto para o coração de outros. Se você estiver ausente, como você vai ser companheiro de alguém? Eu não estou julgando motivações e situações que fogem do controle, mas quando a pessoa tem a disponibilidade, a capacidade, a oportunidade e a provisão para estar e para participar e não o faz, é nisso que eu estou apontando o dedo. Como nós vamos chorar com os que choram? Como que nós vamos nos alegrar com os que se alegram? Como que nós vamos levar as cargas uns dos outros se não há presença, se não há proximidade, se não há aquele acompanhamento? Mas eu também tenho que admitir que há pessoas tão independentes que criam tantas barreiras que se torna impossível acompanhar aquela pessoa. Não quero ninguém, não precisa, não, me esquece. É triste isso. E assim como um membro do nosso corpo longe ou amputado vai apodrecer, na verdade, se o braço sai e não é restituído, ou qualquer outro membro que possa ser restituído para a sua função, não é restituído no tempo correto, o que vai acontecer com aquele membro que for cortado? Ele vai apodrecer, ele vai ser inútil, ele vai feder, ele vai se tornar asqueroso. Ninguém vai querer ficar com o braço do trevo. Olha aqui, meu braço está aqui, mas se ele não estiver ao corpo, o que mantém a saúde de um braço, ou de uma perna, de qualquer outro membro, é a sua ligação. E quando essa pessoa não está ligada com o corpo, ela vai enfraquecer. E nós precisamos entender que precisamos acompanhar uns aos outros nas lutas. Mas por outro lado, não esconda as suas lutas. Olha, eu estou passando por essa luta, irmão, ore por mim. Às vezes a pessoa se sente com vergonha, achando que, será só eu que estou passando por essa luta boba? Não é bobo. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos uns dos outros. E acompanhar Paulo nas lutas. Deus pode sim usar pessoas como meio de fortalecimento para aqueles que passam por lutas e provações. O servo fiel é aquele que se dispõe para estar presente com aqueles que sofrem. E como eu disse, nós não podemos acostumar com a ausência, quer na casa do Senhor, quanto na vida dos irmãos. Mas por outro lado, devemos reconhecer que há pessoas tão fechadas,
que nunca poderão ser ajudados porquanto carregam o pensamento que nenhuma pessoa é boa o suficiente para ajudá-la. Você não serve, você não me agrada. Vivem colocando obstáculos e empecilhos para que as pessoas não se aproximem. E quando chegam às lutas, encontram-se sozinhos, pois recusou os meios que o Senhor tem para o fortalecimento. Vamos ler Filipenses 4:3. Olha o que Paulo diz para um ajuda. Não aparece o nome, mas o adjetivo que é dado a essa pessoa basta. Olha só, Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de jugo, de peso, de carga, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele não é só companheiro, essa pessoa é fiel. Não vai estar só do lado dessa pessoa nos momentos bons, mas vai procurar estar também nos momentos difíceis. Terceira questão que nós precisamos ver aqui sobre como o Epafrodito estava querendo somar na obra. Ele somou em ser o mensageiro da igreja em Filipos. Paulo fala do que ele fez para Paulo e agora aponta do que ele fez para a igreja. Olha o versículo 25. Ele é cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro. O servo prudente sempre tem uma mensagem do Senhor para compartilhar. Ainda que no caso, a mensagem que Epafrodito levou seriam os donativos que ele recolheu da igreja até onde Paulo estava preso. Mas ele também levou as notícias da igreja. Mas não deixe de ser verdade que uma das maneiras de servir ao Senhor é anunciando a mensagem do Senhor. Eu vou ler aqui uma situação no Velho Testamento de sabe aquelas pessoas que não têm mensagem, mas só querem estar lá para aparecer? Vamos para a 2 de Samuel, capítulo 18. Eu não vou ler todo o texto, mas acho que vai dar para entender o que eu estou querendo dizer aqui. 2 de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, do 15 ao 33. Qual é a situação aqui? Absalão morreu. O filho de Davi morre na batalha. E aí o capitão chama uma pessoa para dar a notícia para Davi. Vamos ler tudo. Não é tão grande assim, são só 15 versículos e nós não estamos com pressa de terminar mesmo o capítulo. Cercaram os 10 jovens, capítulo 18, versículo 15 diante, segundo Samuel. Cercaram os 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que estava no vale do rei, porquanto dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E o deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chamou o monumento de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar a notícia ao rei, ou seja, Davi, que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Por que ele chamou o etíope? O etíope era um escravo. Porque Davi poderia reagir com violência diante da notícia. Poderia até matar o mensageiro. Então, para poupar a Aimás, que era filho de uma pessoa importante, mandou o escravo. Só que Aimás era teimoso. Nesse momento, o escravo recebeu a notícia e começou a correr. Mas olha o que disse no versículo 22.
Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimás, e correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Ele correu tanto que passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela do terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se o homem vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz boas novas. Disse mais a sentinela: veja que o correr do primeiro parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem, e trarás boas novas. Note o seguinte: esperava-se uma boa notícia do mensageiro. Pela pessoa que era, esperava-se uma boa notícia. Gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. E aí Davi pergunta. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Ele não tinha mensagem. Ele correu à frente do etíope, ele não ouviu o que foi dito ao etíope, e chegou lá: olha, eu só vi o alvoroço, mas eu não sei qual é a mensagem. Disse o rei: põe-te de lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. Aí chega o etíope e dá a notícia que o filho do rei morreu, e Davi começa a prantear. O que eu quero ressaltar dessa ilustração da própria Escritura é que dos servos do Senhor espera-se uma mensagem. Da minha pessoa e da sua pessoa, como representantes de Cristo aqui na terra, como embaixadores, espera-se uma mensagem. Um servo que não mantém um bom relacionamento com o seu próximo, de maneira alguma será recomendado e muito menos apontado como mensageiro. As pessoas esperam de nós uma mensagem, mas já pensou? Somos aqueles que estamos à frente, mas não temos mensagem nenhuma. Quarto e último, ele não somente é um cooperador, um companheiro, um mensageiro, mas é também um auxiliar das necessidades da igreja. Ele nota e ele presta atenção se a igreja está necessitando de algo. A pessoa ela vem, e quando se diz igreja, pode ser tanto a questão física quanto a questão não física. Pode ser o prédio e pode ser as pessoas. Esta pessoa vem à casa do Senhor, ela conversa e ela fica na esperança: qual é a necessidade que eu possa suprir? Mas essa pessoa vai suprir uma necessidade no Senhor. Ela vai vir com algo do Senhor para suprir essa necessidade. E no caso aqui, a necessidade era o qual? Sair de Filipos e ir até onde Paulo estava preso e levar isso. E nós vamos ver depois, no último ponto aqui, na semana que vem, que essa necessidade, Epafrodito, ele teve tanto desejo que ele não levou em conta a sua saúde. Ele não estava bem para fazer aquela viagem. Ele quase morreu durante este serviço de levar os donativos de Filipos até Paulo. Um servo que se interessa pelos interesses de Cristo certamente estará pronto para auxiliar nas necessidades da igreja. Paulo deixa bem claro: ele foi alguém que auxiliou nas minhas necessidades. E a necessidade da igreja era qual? Que a igreja levasse ou enviasse o mantimento ou a necessidade para Paulo. Será alguém sempre pronto e disposto na medida do possível. E por que não também do impossível para suprir as necessidades da igreja? Quais são
as áreas que nós estudamos, que nós meditamos hoje, que você está em falta com o Senhor, com o Evangelho. Vem, não nota se os irmãos estão com necessidade, não se aprofunda no relacionamento, não se interessa como a vida do outro está indo, se a casa, se o templo do Senhor está precisando de algo. Tem realmente procurado ter o seu caráter provado. Senhor, manifesta o que o Senhor tem na minha vida, de maneira que eu possa ser bênção na vida dos outros. Semana que vem nós vamos ver que o servo é alguém disposto a dar a sua vida pela obra de Cristo. No versículo 29, 27, a gente só vai ler, nós não vamos entrar, 27 até 30. Com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, para que a igreja tivesse a consciência de como Epafrodito estava, para que, vendo novamente, vos alegreis. Como a presença de uma pessoa serve de alegria, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir as vossas carências de socorro para comigo. Que vocês sejam Epafrodito nesta igreja. Que você seja um Timóteo e um Epafrodito nas mãos do Senhor, de maneira tal que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Que esta semana seja uma semana de serviço, não de ativismo, ou preciso me envolver em alguma tarefa para que eu seja, não, mas que do coração brote aquele profundo desejo: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu sou um instrumento do Senhor, não me deixe sentir inútil. Procure nas menores coisas, Deus vai te usar nas menores coisas do dia a dia, para ser um servo e uma serva, um Timóteo e um Epafrodito nas mãos dele. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra e pelo exemplo que o Senhor deixou, de que não somente o apóstolo Paulo possa servir de modelo, de homens compromissados com o Senhor, mas também a Timóteos, Epafroditos, Clemente e outros que se dedicaram ao Senhor, e até aqueles ao que o nome não é chamado, não é citado como o fiel companheiro de julgo do apóstolo Paulo, mas o que importa é que o nome está escrito no livro da vida. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de cooperarmos com o Senhor, de sermos trabalhadores teus, servos do Senhor, que o mundo nos reconheça como servos do Senhor e por meio de nós conheça o Senhor e o teu nome seja glorificado. Pai, leva os teus filhos debaixo da tua proteção, que a tua palavra nos inunde de tal maneira que durante essa semana nós não nos esqueçamos do que ouvimos hoje e o teu nome seja glorificado. E em nome do teu Filho Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana servindo ao Senhor.